Alô, criptoloucos! Pessoal, a gente vai fazer um vídeo aqui falando sobre o BTT. Atualmente é uma das minhas moedas favoritas, é uma moeda que é um dos melhores projetos, na minha opinião, aqui no CoinMarketCap. É um projeto que tem se valorizado absurdamente. A gente vai trocar uma ideia aqui um pouco sobre o BTT, né? Até o dia que a gente está gravando esse vídeo, claro. É uma moeda que tem performado muito bem. Eu ainda estou estudando sobre essa moeda, minha opinião não é uma opinião de especialista, mas eu tenho alguns insights aqui, algumas ideias que eu quero compartilhar com vocês e let's go! Então a gente tem aqui o BTT, o BitTorrent. A gente vai dar uma olhada aqui, pessoal, basicamente tem duas coisas, tá? Primeiro a gente vai acompanhar o gráfico de capitalização, as informações em geral relacionadas a preço aqui da moeda, e a gente também vai conferir um pouco sobre o que é a moeda em si, o que é o projeto, o token, né, BitTorrent em si, o BTT. Então é um token na verdade, não é uma moeda. Então a gente tem aqui, vamos acompanhar aqui, isso aqui é impressionante, realmente o gráfico da evolução, da capitalização aqui do BTT, do BitTorrent, mostra que realmente o mercado vai apostar e tem apostado bastante, né, nesse token aqui, e a gente vai dar uma olhada agora. Vamos analisar um pouco como é que tem sido essa evolução e eu vou compartilhar com vocês minhas ideias, o que eu penso que vai ser do futuro do BTT. Vamos com calma, eu não quero animar ninguém para gastar muito dinheiro ou investir um dinheiro aqui, se arriscar aqui. Tudo tem que ser feito com muita cautela. Antes de você aportar qualquer dinheiro, você tem que estudar o token aqui no caso, né? Você tem que se inteirar, se informar para você saber o que você está fazendo, tá? Isso aqui não é uma opinião, não é uma dica de investimento, eu não sou um especialista, mas aqui eu tento ser o mais skin in the game possível. Eu estou falando o que eu estou fazendo e quais são meus planos para o futuro. Então, vocês vão entrar na minha pele agora. Então, aqui a gente tem a valorização até 90 dias do BTT, tá, galera? Realmente é impressionante o quanto essa criptomoeda tem se valorizado. Eu coloquei aqui no CoinMarketCap, a gente está olhando aqui as 100 moedas com maior capitalização. Eu coloquei um gráfico aqui de 24 horas, o quanto ela tem se valorizado nas últimas 24 horas. Claro, isso aqui não é uma base para você tomar uma decisão de investimento. Da mesma maneira que ela se valorizou muito hoje, amanhã ela pode valorizar pouco ou até se desvalorizar, tá? Mas, por contrapartida, eu coloquei outros gráficos aqui de mais dias de valorização e de ganho, né, ou perda da moeda, de capitalização. Então, atualmente, a gente tem aqui no BitTorrent, no BTT, uma capitalização de 41 bilhões de reais. É muita grana, né? Esse dinheiro aqui, naturalmente, já é calculado em dólar, então dá 41 bilhões de reais, né? Em dólar, isso dá mais ou menos, vamos ver aqui, dá 7 bilhões de dólares. Tá cada vez mais abrangendo uma fatia do mercado maior, né? A gente tem aqui o BTT chegando a quase 1 cent, é isso mesmo, quase 1 cent, 1 centavo, não passou disso ainda, não chegou nisso ainda. Por quê? Por que não chegou a 1 cent? Será que é porque a moeda é ruim? Será que é porque o token é ruim? Deixa eu voltar aqui o gráfico para BRL. Então, o principal motivo é pelo próprio número da quantidade de BTT, de token, que está circulando hoje, né? Primeiro que uma parte desses tokens está na mão da própria empresa, da própria BitTorrent, outra parte está com a Tron, que é a blockchain desse token aqui, do BTT. Eu tenho um gráfico, inclusive, que um rapaz aqui tinha me mandado aqui no Telegram. Eu estou fazendo parte aqui do grupo do BTT, o grupo oficial ali, inclusive a galera está super hypada, lá, super animada pela moeda. Então, lembrando que essa informação aqui, eu não sei se é oficial, tá, galera? Mas foi uma informação que eu recebi aqui no grupo que eu achei bem interessante e que faz super sentido. Então, aqui o rapaz falou, né? A quantidade atual na verdade, a quantidade verdadeira de BTT é muito menor do que as pessoas acham. Talvez é por esse motivo que está valorizando, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, que a quantidade disponível de token para vendas hoje é 59 bilhões, ou seja, 6% desse valor que a gente tem ali no CoinMarketCap, né? A gente tem 2% de vendas privadas, peer-to-peer, seed sale, a gente tem aqui uma quantidade gigante reservada para lançamentos de anúncios, né, de ad, eu acredito que seja isso. Tem uma quantidade também que é muito grande, naturalmente, na própria mão da BitTorrent, que eles vão fazer eles vão soltando, né, essas moedas, esse token,
ao longo do tempo com os projetos que eles têm. Tem uma parte com a Fundação Tron, lembrando que a Fundação Tron comprou a BitTorrent, tá, galera? Eles adquiriram a BitTorrent, a empresa mesmo, e 20% no ecossistema do BitTorrent, que é ali, né, para a própria natureza do token, que é para você hospedar arquivos, semear arquivos no BitTorrent. E é engraçado quando a gente fala sobre BitTorrent, muita gente já assimila com pirataria, com conteúdo que tem direitos autorais. Só que o BitTorrent também ele é muito usado para conteúdos, sei lá, de faculdade, de empresas, de trabalho, muita coisa séria também. Eu uso o BitTorrent no meu dia a dia e não é para pirataria. Então eu uso o BitTorrent geralmente para fazer alguma coisa que realmente preciso ou compartilhar um arquivo. De vez em quando para pirataria, não vou mentir. Então a gente tem aqui a quantidade total, 990 bilhões, 100%, né? E eu acredito que realmente isso aqui faz sentido porque isso explicaria por que esse token está se valorizando tanto, né? A gente tem aqui, ó, no grupo do BTT no Telegram, 30 mil membros, todo mundo está super hypado, o que é um pouco, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o próprio Warren Buffett, embora ele não invista em cripto, mas ele tem uma frase bem legal, que é quando as pessoas estão gananciosas, você tem que ficar ali precavido, né? Você tem que ficar cauteloso. E quando as pessoas estão com medo, estão cautelosas, você tem que ser ganancioso, né? Então a gente tem que saber, né, ir com calma. Eu sempre apoio a ideia de diversificar a carteira. Então eu mesmo nessa fase excelente do BTT, eu não depositaria todos os meus ovos só nessa cesta aqui. Eu vou explicar, vou mostrar para vocês minha carteira, o que eu tenho feito mais ou menos até então. Então, gente, olha só esse gráfico que louco do BTT até os últimos 90 dias. Isso a gente está falando aí até, eu acho que dezembro, janeiro, né? Acho que até antes de janeiro. Então, começando pelo gráfico de 90 dias, o BTT tem acumulado uma alta de capitalização de 2.187%. Pessoal, a renda fixa em um ano, a perda fixa, né, digamos assim, a poupança por ano gera uma renda, né, de 10%, né, a poupança 7, 8% no máximo, ou seja, eles mal conseguem chegar a 1% de valorização do seu capital, do seu dinheiro por mês, muitas vezes ficando até abaixo da inflação, né, até porque a taxa Selic hoje é 2,75, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você colocou, né, isso não é uma dica de investimento, é uma coisa que já aconteceu. Quem sabe se vai acontecer de novo, na minha opinião, vai acontecer algo semelhante, tá? Nesses últimos 90 dias se valorizou 2.187%. Isso quer dizer que é uma valorização de quase 22x, de quase 22 vezes. Então, se há 90 dias atrás você comprou R$1.000 de BitTorrent, de BTT, hoje seu dinheiro teria se transformado, seus R$1.000 que você investiu, né, que você comprou para holdar ou para tradear, que você investiu, teriam se transformado em R$21.000. É isso que eu estou falando. É impressionante, eu sei, mas é um fato, isso aconteceu. Então quem comprou $1.000, $2.000 e muita gente comprou uma quantidade legal de BTT há 90 dias atrás, uma época que o projeto estava se desenvolvendo, as informações estavam sendo liberadas, as comunidades estavam sendo criadas, as informações estavam sendo espalhadas pela internet, muita gente investiu e comprou, muita gente arriscou. Tá? O mercado ele é feito de oscilações, da mesma maneira que valorizou, poderia ter se desvalorizado, por isso não é uma dica de investimento, estude. Se você quer colocar R$1 sequer aqui, eu recomendo, eu sugiro que você estude, tá? Mas quem fez isso acertou a boa, tá? Em outras palavras, acertou a boa. Então, quando a gente fala sobre criptomoedas, né, o BTT é um token, mas quando a gente fala sobre o universo das criptomoedas, a gente pensa muito sobre Bitcoin e Ethereum. São duas moedas extremamente muito fortes no mercado, né? De capitalização, com certeza, são as que têm a maior capitalização. O BTT já passou das casas dos 6 trilhões de reais. O BTT não, perdão, o Bitcoin, o BTC. E o Ethereum já está chegando a 1,5 trilhão de reais de capitalização. Então, a gente pode perceber que eles não tiveram uma valorização parecida com o do BTT nos últimos 90 dias. Foi uma valorização muito boa, 129%, 75%. Mas, na minha opinião, o Bitcoin e o Ethereum hoje são investimentos mais estáveis. É você que não quer arriscar muito seu dinheiro, é você que não está buscando ali
uma valorização muito grande, então com certeza o Ethereum e o Bitcoin são boas pedidas. Você vai ter ali seu dinheiro relativamente bem estável, dificilmente o BTC e o Ethereum vai se desvalorizar nos próximos meses, pode ser que isso aconteça, isso não é uma dica de investimento, mas eu acho bem difícil, tá? E qual é meu ponto? Voltando aqui de novo para o BTT, é o foco do nosso vídeo, teve uma valorização de quase 22x nos últimos 90 dias. Gustavo, mas eu não comprei 3 meses atrás, eu comprei 2 meses atrás. Você pegou uma valorização já de 1.700%, de 17x. Mas comprei um mês atrás, 500%, 5x. Se você colocou R$1.000 mês passado, hoje seus R$1.000 teriam se transformado em R$5.000. Tá? R$1 milhão de reais mês passado teriam se transformado em 5 milhões de reais. Teriam se multiplicado 5 vezes se você vender suas BTT hoje, no caso, claro. Tá? 7 dias, em uma semana, teve uma valorização de quase 100%, de quase 2x. E nessas últimas 24 horas, que a galera eu acho que tem ficado mais hypada, o grupo do Telegram aqui, por exemplo, que a gente está discutindo sobre BTT, já chegou a 30 mil membros. A galera tá super hypada lá, o que a gente tem que ficar cauteloso, claro. Chegamos aqui a 30% quase de valorização, com uma capitalização absurda para um token de 42 bilhões de reais, quase 42 bilhões de reais. Tem outras moedas aqui que tiveram uma valorização absurda, mas eu não vou falar sobre elas, não é o foco do vídeo de hoje, eu vou gravar outros vídeos para falar sobre a Dente, por exemplo, que teve uma valorização de 8.123%. É isso mesmo que os senhores e as senhoras estão vendo, uma valorização de mais de 80x. Né? Deixa eu ver, na verdade, uma coisa aqui sobre o Dente, porque teve uma moeda, um token que sofreu swap. Não foi o Dente, beleza. Depois a gente fala sobre essas moedas aqui. O Tron também tem se valorizado bastante, principalmente nos últimos 30 dias, porque é a blockchain do BTT, então ela naturalmente está subindo bastante, a galera está apostando bastante aqui, tá? E outras moedas aqui que tiveram uma valorização que chega a dar água na boca, né? Eu gosto de olhar isso aqui, tá? Então, vamos olhar aqui um pouco sobre as informações do BTT, galera. Não adianta ficar só nos números aqui, tem que buscar informação sobre o token ou sobre a moeda, tem que ver um pouco das comunidades, ver o que a galera está comentando, falando, tá? Entender se a galera aí tá hypada, se as informações estão sendo passadas aí de maneira correta. E eu acho que o primeiro passo que a gente tem que começar em cada projeto a avaliar é o próprio site oficial. Então, a gente tem aqui o site oficial do BTT, do token da BitTorrent, e aqui o intuito do site principal é passar informações concretas da moeda, como é que ela funciona, e também informações da equipe, a quantidade circulante e várias outras coisas. Então deixa eu ver se tem português aqui, porque talvez fique melhor pra gente. Tem português aqui. Beleza, vamos ver o que eles estão passando pra gente. Na verdade as informações aqui ficam em inglês. Tá, eu vou tentar traduzir aqui, vamos lá. Então aqui a gente tem tokenizando o maior protocolo de compartilhamento de arquivos do mundo com BTT. Né? O intuito do token BTT é compartilhamento de arquivos, e principalmente compartilhamento de arquivos peer-to-peer, pessoa para pessoa. Você hospeda um arquivo no seu computador em uma rede de computadores e você compartilha com outras pessoas através do BitTorrent. O BitTorrent meio que seria a blockchain, entre aspas, a rede onde ficariam hospedados os arquivos. E o intuito do BTT, a gente vai olhar aqui abaixo também, é principalmente recompensar as pessoas que compartilham arquivos e que dão seed nos arquivos. Né? Se você não conhece sobre BitTorrent, seed é quando você semeia para alguém, é quando você tem um arquivo no seu computador e outras pessoas vão pegar o seu upload para elas poderem também baixar, ter acesso ao arquivo. Né? Estude, se você não entendeu o que eu estou falando, aí você tem que estudar mesmo. Você tem que entender isso aqui se você quer investir. Então, o BTT é um token de utilidade TRC10 baseado no blockchain que empodera features dos protocolos mais populares, descentralizados, e aplicações no mundo. Né? Os DApps, que são os aplicativos descentralizados, que é apoiado aqui pelo BTT, inclui o BitTorrent Speed e o BitTorrent File System, um sistema de arquivos, a DLive, que é uma plataforma de streaming, e outras in the pipeline. Pipeline não sei nem o que é, acho que deve ser tipo vanguarda. Então a gente tem aqui as use cases
aqui a gente vai ter mais informações sobre o funcionamento do BTT, a parte mais legal. Então vamos lá. Primeiro, uma coisa que a BitTorrent tem apostado bastante é a BitTorrent Speed, né? Get faster download speeds and BTT token rewards. Então o que é isso aqui? A gente tem aqui como acho que esse vai ser o uso mais popular do BTT nesses próximos meses. É bem interessante, galera. Com o BTT você pode comprar a velocidade de download. Como assim? Vamos imaginar que você tem que fazer download de um arquivo de 100 GB que é, sei lá, super importante para a sua empresa. Se você tem token BTT com você, você vai conseguir comprar velocidade para você baixar, fazer um download desse arquivo mais rapidamente, usando o BTT como combustível, como gás, né? Você vai dar BTT em troca de velocidade de internet, né? Então, quando o BitTorrent Speed estiver disponível, os downloaders, né, as pessoas que baixam, terão a opção de prover tokens para uploaders, pessoas que dão upload seed, em troca por downloads mais rápidos, né? Então, é uma troca. Você está dando o seu token, o seu dinheiro, entre aspas, para outras pessoas em troca de velocidade de download. Então, isso aqui é excelente. Muita gente aposta que o BTT vai ter várias utilidades no futuro com a internet 3.0, por exemplo, porque dizem que um dos principais problemas, entre aspas, da internet 3.0 vai ser justamente a questão da hospedagem de arquivos e velocidade de transferência de arquivos. O BTT pode ajudar a remediar isso. Tem gente, os maximalistas, a galera mais animada, inclusive diz, né, que poderia existir a hipótese de existir uma parceria do BTT com o YouTube, com o Netflix, com o Spotify, para justamente facilitar a transferência de arquivos e hospedagem. O BTT ele poderia talvez suprir essas funções. Tá? Então, como funciona? A parte mais importante. Como funciona o BTT em relação ao uso, né? Então, ative o BTT e desfrute de downloads mais rápidos, né? Já é o lema do BTT mesmo. Então, primeiro passo, ative a sua carteira, né? Quando baixar ou upar, né, a nova versão do BTT ou do Torrent Web, ou o Torrent clássico, o token, o programa do token, né, ativará, né, virá disponível com a carteira e na BTT Token Balance, né, a gente tem aqui e um saldo de BTT, um saldo do token de BTT, é isso que eles querem dizer. Então aqui logo quando você entra no BitTorrent Speed, que é meio que a página onde você tem acesso às informações da sua carteira, lá vai ter a quantidade que você tem, vai ter outras moedas como o Tron, que já está muito conectado ao BTT, por isso que as duas têm se valorizado bastante, é a blockchain do BTT, é onde o BTT está armazenado, o token, então está tudo conectado e na carteira você tem acesso às informações. Qual é o segundo passo aqui? Então primeiro você ativa a sua carteira, depois você vai desfrutar de downloads mais rápidos, né? Resumidamente. Então, quando você estiver baixando torrents, o BitTorrent Speed automaticamente dará ofertas de BTT para outros usuários em troca de velocidades mais rápidas, né? Apenas use o programa de torrent normalmente, como você usa normalmente, e não há mais nada que você precisa aprender, é tudo automático. Você coloca um arquivo para baixar, um arquivo para semear, automaticamente alguém pode te pagar, te dar um BTT, né? Seu computador tem que ficar ligado, tem que ficar conectado à internet. Isso é um ponto-chave, eu não sei se isso vai mudar, mas por enquanto o computador tem que ficar ligado, conectado à internet, para que essa transação, essa troca ocorra, tá? E passo 3, ganhe BTT, é a parte mais importante, né? Legal. Então, quando um arquivo de torrent terminar de ser baixado, você poderá automaticamente ganhar BTTs semeando, né? A carteira integrada permitirá um armazenamento seguro do seu BTT, né, que você poderá transferir para outras carteiras, inclusive para exchanges, para você negociar, fazer trade ou até vender. Então, o BTT não vai ficar preso na plataforma do BitTorrent, você vai poder enviar para as outras pessoas manualmente, você vai poder transferir para exchanges ou simplesmente deixar lá armazenado para que você possa trocar por downloads mais rápidos. Olha que legal esse projeto, gente, é muito legal. Na minha opinião, na minha visão, é extremamente promissor, tá? Então, é bem legal. Então, para finalizar, acho que o BTT, galera, uma parte bem importante do BTT também é a questão, né, eu acho que isso aqui é o principal, é onde geralmente, né, a magia acontece, é no BitTorrent File System, né, o sistema de arquivos BTT, a rede de sistema de arquivos, é aqui que o BTT, que os arquivos BitTorrent são
baixados, são hospedados, que a galera tem acesso. É um mecanismo peer-to-peer, pessoa para pessoa, completamente descentralizado, tá? Então, o BitFS é um protocolo, é tanto um protocolo e uma rede de implementação que provê o mecanismo peer-to-peer, pessoa a pessoa, para armazenar e compartilhar conteúdos digitais em um sistema de arquivos descentralizado. Ou seja, para você fazer o compartilhamento e o armazenamento de arquivos, você não dependerá, você não vai depender de um site, de uma rede, de uma pessoa. É tudo descentralizado na própria rede, é como se fosse de fato uma blockchain, né? Você tem aqui uma pessoa que está hospedando um certo arquivo, depois você tem outra pessoa que está querendo baixar, ter acesso a esse arquivo, você tem outra pessoa aqui que também tem o mesmo arquivo que você tem, então os arquivos ali, né, nesse sistema, né, vão ser descentralizadamente trocados, baixados. Já é a essência do BitTorrent, né? Mas agora isso vai ser intensificado, eles vão melhorar bastante isso, principalmente para que o BTT, o token deles, consigam ser inseridos aqui de maneira mais eficiente. Tá? De novo, eu não sou especialista, pode ser que eu esteja falando um pouco de besteira aqui, por isso que eu digo, estude se você quer investir aqui. Então, não vou ler aqui o resto, tem mais informação. Tem como também farmar um pouco de BTT na The Live, eu vou gravar outro vídeo sobre isso. Tá? Tem aqui as parcerias, tá? Olha, olha a quantidade de exchanges que o BTT está listado, isso é interessante para você saber aí a acessibilidade do token, né? Binance, OKEx, na Bittrex, na Huobi, na BitHome, HitBTC, Contiger, BitBNS, Gate.io, Upbit, Corcoin, Bitfinex, né, e outras várias carteiras e exchanges aqui embaixo. É um token que está sendo muito adotado, um projeto super interessante, muito legal, né? Tem aqui as comunidades também para o BTT, tem aqui alguns sites que estão falando um pouco do BTT, que é para você estudar, né? E eu recomendo, tá, galera? Se você for estudar sobre criptomoedas, em inglês ajuda muito, tá? Então, se você não fala inglês ainda, tenta dar uma melhorada no seu inglês aí, porque isso vai ajudar bastante você a ter acesso às informações. O próprio grupo no Telegram é o único grupo oficial que tem sobre BTT, que a galera tá trocando informações, dando opiniões, ideias, expectativas, é tudo em inglês, cara. Então, realmente, se você não fala inglês, você já vai ficar um pouco excluído do acesso a informações nesse mercado, tá? Inclusive, eu dou aulas de inglês particular e outros idiomas também. Então, faz parte aqui, por isso que eu consigo ter acesso a mais informações. Então, a gente tem aqui outras moedas, a Holo, a Helium, a Tron, a Lisk, a Tor. Cara, tem muito projeto legal, super top aqui. Eu gosto muito do blockchain da Tron. A gente vai falar um pouco sobre o blockchain da Tron. E é isso. Se você quer investir no BTT, eu acho que a gente está numa fase muito legal. Não invista um dinheiro que você não pode arriscar. Não venda seu carro para investir em BTT. Não faça essas merda, tá, gente? Pelo amor de Deus. Começa aos poucos. Bota R$100, R$50, um dinheiro aí legal. O dinheiro que você vai comprar uma pizza no final de semana, compra de BTT. Sinta o gosto da moeda se valorizando ou até se desvalorizando. Vê se você vai conseguir dormir em paz, se vai te trazer sossego, se não vai te atrapalhar na sua família e no seu trabalho. Mas eu com certeza aposto que nos próximos, vamos colocar aqui, nos próximos 60 dias, a gente vai ter mais uma valorização de 200 a 500% nos próximos 60 dias, sem contar isso daqui que já aconteceu. Eu acredito que a gente vai ter uma valorização de até 200, 300, 400, 500% no melhor dos casos, na minha opinião. Tá? Então eu tento sempre ficar entre o meu tempo. Tem gente que está falando que vai ser 5.000%, somando tudo isso aqui. Eu não sou tão maximalista assim, hypado assim, tá? Então a gente tem aí um ambiente legal para o BTT chegar a 8 centavos, 10 centavos. No próximo semestre, daqui 6 meses, 1 ano, eu acho que já é um valor bem alto para um token que é relativamente abundante no mercado. Mas, cara, eu sinceramente não me surpreenderia caso isso acontecesse. É isso, BTT tá em alta, a galera tá hypada. Estude se você quer investir, deixa seus comentários aqui se você tem alguma dúvida e se inscreva no canal e dê like nesse conteúdo para ele chegar a mais pessoas, para mais pessoas conhecerem esse token. Todo mundo vai comprar, a capitalização vai subir, todo mundo vai sair ganhando. É isso. Valeu, galera. Até mais.